Se tem algo que emociona no futebol, é aquele gol marcado nos últimos minutos, nos últimos segundos, sabe? Que praticamente é um gol de ouro, que finaliza o jogo ali mesmo. Não tem nada que o outro time possa fazer para reverter aquela situação. Principalmente quando esse gol é marcado numa situação extremamente improvável, né? Que ninguém espera e que, claro, dá o título para o time vencedor. E hoje é bom você segurar a emoção, porque nós vamos reviver os 10 gols mais inacreditáveis marcados nos minutos finais da história recente do futebol. Então já deixa seu celular aí de lado, muta seu mundo real, não deixa ninguém encher o seu saco e vem comigo para mais uma história de trave a trave. Cara, rapidinho, eu preciso te falar sobre o nosso parceiro KB Prime. Eu vejo muita gente comentando nos vídeos, perguntando se a KB Prime é confiável, se a galera recebeu as camisas, né, se tem alguém que comprou e recebeu as camisas e, enfim. Por esse alto número de pessoas questionando, né, a integridade, digamos assim, da KB Prime, cara, eu conversei com eles e pedi, né, pra eles me mandarem algumas camisas ali pra eu tá mostrando aqui pra vocês. Então, eu vou estar deixando aí de fundo pra vocês verem meio que um unboxing, vai. Mas enfim, eu mostrando as camisas do Real Madrid e do São Paulo que a KB Prime me mandou. E cara, assim, é sério mesmo, eu não tenho como te explicar a qualidade dessas camisas, sabe? É só você tocando mesmo nelas pra vocês verem como é de extrema qualidade, entende? O tecido é excelente, não é muito quente, tá? Eu já usei elas e não é quente. Não essas duas camisas aí, mas enfim, eu já usei as camisas da KB, né? É um tecido muito bom, muito bonito, chamativo, cara. É difícil você ver aí pelo vídeo, mas enfim, você vai estar tendo uma ideia. E essas duas camisas aí, do Real Madrid e do São Paulo, eu vou estar sorteando para os membros do canal. Pois é, cara, eles me mandaram essas camisas, mas eu não vou ficar pra mim não, tá? Eu não vou usar elas, enfim, eu vou dar para os membros do canal, tá? Então nas próximas semanas aí, nos próximos dias, eu vou estar dando uma repaginada no clube de membros. Inclusive, se você quiser se tornar membro, eu peço pra você esperar um pouquinho, porque vai ter algumas alterações ali nos valores, né? Vou deixar um pouquinho mais barato. E, cara, vai ser uma repaginada geral mesmo, tá? O clube de membros vai ter alguns níveis ali. Hoje a gente está só com um nível, né? Que é R$5 ali por mês, que até é baratinho já, mas enfim, eu não tava conseguindo cumprir tanto com as recompensas ali que eu tinha prometido. Então eu vou separar um pouquinho melhor, né? Deixar ali o clube de membro mais robusto mesmo. E a gente tem já essas duas camisas aí pra estar sorteando. E assim, é de uma qualidade excelente, cara. Você tá vendo a camisa do Real Madrid, a camisa do São Paulo, né? O link, claro, está na descrição, né, desse vídeo e no comentário fixado, o link da KB Prime para você dar uma olhada em todas as camisas que eles têm à disposição. E se você quiser, né, se você se interessar e for fazer uma compra, usa, claro, o cupom Trave a Trave, tudo junto ali, o nome do canal Trave a Trave mesmo, que você vai ter desconto, cara. Então assim, não se esquece, tá? Se você for comprar, você usa esse cupom porque você vai ter um desconto a mais ali, certo? Além de ajudar, claro, o canal também. E no site, cara, você não vai achar tantas camisas nacionais, porque bem, vocês sabem que atualmente a gente tem um probleminha ali com direitos autorais, né? Você sabe ali que os clubes brasileiros estão meio chatinhos, né, nessa questão, mas você pode entrar em contato com eles também lá no site da KB Prime. Você acha o número de WhatsApp deles. Se você quiser alguma camisa de time nacional ali, Santos, Corinthians, São Paulo, enfim, Flamengo, qualquer time nacional mesmo, você entra em contato com eles, que eles vão tentar conseguir o mais rápido possível, tá, pra você. Mas, cara, tem camisas internacionais, tem camisas retrô, tem várias opções de camisas muito lindas mesmo. E é isso, cara. Esse era o recadinho sobre o nosso patrocinador, né, o nosso parceiro KB Prime, que tá desde o início do canal aqui com a gente. Não fica com medo, tá? Não se preocupe que as camisas chegam sim. Dá uma olhadinha lá e, claro, se você quiser se tornar membro, vai dando uma olhadinha também no clube de membros, vai acompanhando o canal que a gente vai atualizar as mudanças que vão ter ali no clube de membros e você pode concorrer a essas duas camisas aí lindonas, tá? Real Madrid e São Paulo. E pra começar, acredite se quiser, o modesto Saarbrücken, da terceira divisão alemã, recebeu o gigante Bayern de Munique pela DFB Pokal, a Copa da Alemanha. A partida estava empatada em 1-1 e se encaminhava para a prorrogação, o que já seria uma grande surpresa, né? Um time da terceira divisão contra o maior campeão do país. Só que aos 96 minutos, Marcel Gauss aparece na segunda trave e com frieza e precisão manda a bola pro fundo das redes, cara. É delírio nas arquibancadas, é cerveja voando pra todo lado porque o pequeno Saarbrücken, o minúsculo Saarbrücken, eliminava o maior campeão nacional da história. Esse é um daqueles momentos que provam que as Copas são mágicas, né? E você fica com uma narração incrível também, porque esse momento foi bem mágico. Ah, e um detalhe que eu já ia me esquecendo aqui é que o Saarbrücken não parou nessa segunda fase, não eliminando o Bayern de Munique, tá? Eles ainda eliminaram outros dois times da Série A, cara, da Bundesliga, o Frankfurt e o Borussia Mönchengladbach, até que eles caíram na semifinal para o Kaiserslautern. Mas foi uma campanha excepcional e merece ser lembrada aqui nesse vídeo. Olha o contra-ataque do time do Saarbrücken, bola pra dentro da grande área, na batida, incrível, incrível, histórico!
No lendário Wembley, ninguém esperava o que viria. O Manchester City, recheado de estrelas e vindo de um título de Premier League, né? Que talvez a gente fale mais pra frente, enfim. Os Citizens enfrentavam o Wigan, que, por sua vez, lutava contra o rebaixamento na Premier League. A partida estava truncada 0-0 até os 90 minutos, porque eis que no último suspiro, Ben Watson sobe a lá Cristiano Ronaldo no primeiro pau e cabeceia para o gol da vitória, para o gol da glória. O Wigan estava sendo campeão da FA Cup, um feito inimaginável, selando a maior conquista da história do clube, e isso apenas alguns dias antes de ser rebaixado na Premier League, cara. Pois é, eu não acabei de falar que as Copas são mágicas. Um time que foi rebaixado na primeira divisão venceu o Manchester City, um time que estava em ascensão, o milionário Manchester City, e acabou se sagrando campeão da FA Cup. E mágico, cara, mágico. Maloney takes, and it's in! It's Ben Watson! It's Ben Watson for Wigan Athletic! They've surely won the FA Cup! For Dave Whelan, for Roberto Martinez! Em Amsterdã, nós tínhamos um Chelsea contra Benfica na final da UEFA Europa League. O jogo caminhava para a prorrogação, o placar marcava 1-1 e o Benfica segurava firme o bom time do Chelsea, que tinha acabado de ser campeão da Champions League, mas no último lance era um escanteio para os Blues. Juan Mata levanta na área e quem aparece? Ivanovic, um dos laterais mais subestimados da história recente, dá para dizer, até porque os torcedores do Chelsea fizeram uma lista, uma seleção dos maiores jogadores do clube e não colocaram Ivanovic, tá? Mas o russo, com um cabeceio majestoso, fez a bola subir lá na estratosfera, descer e morrer no fundo da rede, cara. 2-1 Chelsea, título europeu garantido e com gol nos acréscimos, cara, gerando muita emoção. O time inglês levantava sua taça inédita com uma das últimas bolas da partida. E aqui esse é um critério bem importante, tá? Eu não parei pra falar isso no início, mas um dos critérios mais importantes, é o minuto em que esse gol aconteceu, Porque se o gol aconteceu antes dos 90, o outro time tinha um pouco de chance ali de fazer, um empate ou, enfim, voltar a estar na frente do placar. Então é muito importante que esses gols sejam após os 90 minutos. Os gols que, assim, meio que decretam mesmo o resultado daquela partida, Que não deixam tempo para o outro time reagir. E claro, também é muito importante a competição em questão e todo o momento que aconteceu ali, As narrações, enfim, tudo que permeou esse momento. Ivanovic is above everyone and scores the winner for Chelsea in added time. It's Branislav Ivanovic. E passando para a 7ª posição, nós temos um jogo insano em Rostov. Sim, ainda falando de Rússia, temos a Copa do Mundo de 2018. O Japão vencia por 2-0, mas a Bélgica empatou e pressionava nos minutos finais. O sonho japonês, do 2-0 ali, passando para umas quartas de final de Copa do Mundo, que seria a primeira da história, acabou aos 94 minutos, porque uma falta de atenção, uma falta de tato, uma falta de inteligência mesmo dos orientais, acabou com esse sonho, cara, porque era um escanteio japonês e aí começa o contra-ataque mortal. Courtois agarra, sai rápido com De Bruyne, que conduz com maestria a bola. Ela chega para Munier, depois Lukaku, que faz um corta-luz genial também, até que chega em Chadli, que aparece como um foguete e completa para virar o jogo, cara. 3-2 para a Bélgica, um contra-ataque de manual, uma vitória épica e uma das maiores reações da história das Copas, claro que sim, Apesar de ter sido numas oitavas de final, cara, esse jogo pode ter mudado toda a Copa de 2018, tá? Porque, pra quem não lembra, a Bélgica passou e enfrentou o Brasil nas quartas, cara. E claro, o jogo estava empatado ali, a Bélgica poderia, obviamente, vencer o Japão na prorrogação ou nos pênaltis, mas também teria uma chance de sair fora, E aí, mudaria totalmente a configuração do mata-mata daquela Copa. O Brasil pegaria o Japão, e eu acho bem difícil, que o Brasil fosse eliminado pro Japão, e enfim, cara, seria outra história e por isso essa virada da Bélgica é gigante, sim, e é um dos grandes momentos da história recente, tá? Quando falamos de viradas ou gols nos últimos minutos. Vem Munier, Lukaku, olha o gol! Chadli, gol! Chadli, gol da Bélgica! O Ajax era um timaço, tinha eliminado o Real Madrid e tinha vencido em Londres, cara, por 1-0. E não só isso, tá? Vencia em Amsterdã por 2-0, ou seja, 3-0 no agregado e a gente tinha o gol fora ainda nessa Champions de 2019. Então cara, o Tottenham não teria força pra voltar nesse jogo, Como que eles virariam um 3-0, Estaria no agregado ali. O time jovem e empolgante estava com o pé na final, com uma mão na final ali.
Só que aí Lucas Moura começou sua mágica. Ele marcou 2 gols com a perna esquerda e aos 96 minutos num chutão pra frente do Tottenham, quando quase todo mundo tava esperando até o apito final nesse lance, né? Ninguém esperando muita coisa dali. Lucas recebe de Dele Alli, gira e finaliza rasteiro no canto mais uma vez com a perna esquerda. Sim, um hat-trick com a perna esquerda, que pra quem não sabe, o Lucas Moura é destro. Ele nem sequer foi titular a temporada inteira no Tottenham, né? Aliás, a passagem toda dele, ele não conseguiu se firmar como titular. Mas sim, ele jogou esse jogo, ele fez 3 gols com a perna ruim e classificou o Tottenham pra final da Champions League pela primeira vez. Cara, um milagre em Amsterdã. Inclusive, mais um, né? Temos muitos milagres em Amsterdã. E eu não tenho o que ficar falando, tá? Só vou te deixar com as narrações aí, porque esse momento é absurdo. Mas é o coração. A bola chegou na área. Lucas! Gol do Tottenham! É no coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Ao coração! Tottenham! Finalista! Histórico! Momentos de glória, mas nem só de glória vive o jogador. Teve o fatídico dia do jogo do Barcelona. Nossa. Cara, como é que foi pra você estar do lado, infelizmente, do lado errado da barca naquele momento, cara? Ali foi triste. Ali foi, sem dúvida, a pior derrota da minha carreira. Pior derrota. Ali eu sofri muito aquele dia. Depois de perder por 4-0 em Paris, o Barça fez o 5-1 com uma ajudinha da arbitragem ali no Camp Nou, né? Claro que precisamos comentar sobre a ajuda da arbitragem, mas também não precisamos tirar o peso do PSG de tomar esse 5-1 e assim, ter outras chances de ampliar ali, de fazer mais gols e não conseguir. Mas tá, o Barça precisava de apenas mais um gol para uma virada inacreditável e assim, inexplicável. Ninguém acreditaria que isso seria possível, mas Neymar, aos 95 minutos, levanta a bola na área e simplesmente Sérgio Roberto, né? Não tenho o que eu falar, de peito aberto, ele desvia por cima de Trapp. E tá feito, cara, tá feito. É o 6º gol, cara. O impossível aconteceu, meu Deus do céu. 6-1, a maior remontada da história da Champions. O estádio explodiu e o futebol virou poesia naquele momento, cara. Esse aqui poderia facilmente estar no top 3, que seja, vai. Mas a gente tem muita coisa boa vindo por aí, então fica com a narração desse momento incrível também na história do futebol. E se não fosse numas oitavas, se fosse até numa semi, já seria motivo pra colocar no primeiro lugar, né? Neymar levantou, Sérgio Roberto, minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Do milagre! Do impossível! E eu deixei o 6-1 em quinto porque na quarta posição temos esse momento mágico, o Iniestazo. Sim, o Chelsea vencia por 1-0, o primeiro jogo, né, o jogo de ida tinha sido 0-0 no Camp Nou, e então os Blues estavam com a vaga na mão, cara. O Barcelona tinha um jogador a menos, sim, Abidal tinha sido expulso naquele jogo, e então parecia assim, algo impossível, né, reverter um 1-0 com um jogador a menos. Mas aos 93 minutos, Lionel Messi, toca para Iniesta na entrada da área. Ele domina, bate de primeira e mete um foguete no ângulo, cara, um foguetaço, um golaço, o gol da classificação, porque, como eu vou te lembrar de novo, nós tínhamos o gol fora nessa época, né? O Barcelona eliminava o Chelsea em Londres, né, na casa dos caras, com um chute mágico de Dom Andrés, que depois viria a decidir mais jogos ainda em sua carreira, né? Mas esse foi um lance muito impactante, cara, porque apesar de ser numa semifinal, foi um gol que deu a possibilidade do Barcelona estar na final e ganhar mais uma Champions League ali, e a primeira da era Guardiola. Então dá pra dizer sim que esse lance selou a revolução do Barça de Guardiola, né? Porque foi o primeiro título de Champions ali, e vai saber o que teria acontecido se o Chelsea tivesse eliminado o Barcelona nesse dia. Headed away by Terry. Eto'o broke from him, but it's Messi. It's Iniesta! And the Chelsea fans cover their eyes in horror. 2 minutes from time, and it's heartbreak at Stamford Bridge. Iniesta rattles one in, and suddenly in the minute and a half that remains, Chelsea find themselves needing...
E pra abrir o nosso pódio, cara, o Atlético vencia por 1-0, o Atlético de Madrid, né? O relógio passava dos 90 e os colchoneiros já sentiam o título ali nas mãos, né? Sentiam o cheirinho do título, do primeiro título de Champions League do Atlético de Madrid, que já tinha vencido a UEFA Europa League, então seria um salto meio que natural ali para os colchoneiros, né? Que tinham ali uma esperança muito grande no time de Diego Simeone. Mas aí surge o eterno capitão merengue, Sérgio Ramos, cara. Escanteio cobrado, ele sobe mais alto que todo mundo e empata. Sim, gol de cabeça aos 93 minutos e um gol que mudou tudo. A reação dos jogadores do Atlético no banco de reservas resumia tudo o que iria acontecer depois. Você nem precisaria assistir o resto dessa partida pra saber que ali tinha acabado, sabe? Esse gol de empate acabou com a partida, cara. Na prorrogação, o Real passou por cima e venceu por 4-1. E o que parecia ser uma vitória, né? A primeira vitória de Champions League do Atlético de Madrid em cima do seu maior rival, o que credenciaria os caras de vez como um dos gigantes ali europeus, de repente virou a tão sonhada La Décima do Real Madrid, dos maiores rivais. E cara, eles não venciam a Champions desde 2001, né? Colecionavam fracassos ali, sendo eliminados em oitavas de final de Champions. E cara, esse também foi um lance que mudou completamente a história do futebol recente, porque vai saber o que teria acontecido com esse time do Real Madrid se o Atlético tivesse ganhado essa final, né? Se eles tivessem vencido, porque o Atlético com certeza iria se fortalecer ainda mais, iria possivelmente montar times mais fortes e se manter ainda mais no topo, né? Conquistar mais La Ligas, talvez. Eles foram campeões, né? Dessa La Liga de 2013 e 2014, então com a Champions, cara, a dobradinha ali seria um salto gigantesco na história do Atlético. E o Real Madrid colecionaria mais um fracasso para um rival, vai saber se não teria um desmanche, né? Eu não sei se o Cristiano Ronaldo sairia, talvez não, mas eu acho que foi um título muito importante para continuidade e até para essa sequência depois dos 4 títulos seguidos do Real Madrid. Então sim, cara, essa cabeçada do Sérgio Ramos foi histórica. Estádio, escanteio batido na cabeçada! Pro gol! Sérgio Ramos! Gol do Real Madrid! Definir o primeiro lugar foi bem difícil, tá? Porque esse segundo aqui, essa medalha de prata, é gigante e poderia muito bem ser o primeiro da nossa lista. No campo do Barcelona, vencia por 1-0 até os 46 do segundo tempo. Aí o time inglês virou, fez 2 gols em menos de 1 minuto e conquistou o título de campeão. O Bayern de Munique já estava comemorando, vencia por 1-0, mas o Manchester United tinha outros planos para aquela noite. Aos 91 minutos, após um escanteio, a bola sobra para Ted Sheringham, que empata o jogo. E só aí já seria um banho de água fria no Bayern de Munique, né? Tomaram um gol de empate aos 91 minutos, estavam com o título na mão. Era só esperar mais alguns minutinhos ali para levantar a taça e eles veem um empate, de repente uma prorrogação, cobrança de pênaltis, enfim, toda uma situação adversa, só que eu acho que seria excelente para o Bayern de Munique se fosse esse o cenário, né? Porque 1 minuto depois, em um novo escanteio, o mesmo Ted Sheringham desvia e Ole Gunnar Solskjaer, o oportunista Solskjaer, completa, cara. Virada 2-1, 2 gols nos acréscimos e o Manchester United conquistava a Champions em uma das finais mais surreais da história. Acho que, sei lá, né, cara, dá pra cravar que é a melhor, não tem como. É o momento mais icônico que mais resume o Ferg-Time e sim, a maior virada da história da Champions, não tem como. Beckham into Sheringham and Solskjaer has won it! Só que na nossa medalha de ouro temos um dos momentos mais icônicos do futebol inglês e do futebol mundial. O Manchester City estava investindo muito no departamento de futebol. Eles tinham investimentos bilionários, né? Só que ainda faltava o título de grande expressão, certo? E na última rodada da Premier League de 2011 e 2012, o Manchester City precisava vencer para ser campeão, porque o Manchester United vencia o Sunderland e o City enfrentava o modesto Queen's Park Rangers. Um time que estava brigando para não cair, inclusive poderia sim ter caído, né? Então a vitória era importante, mas era um time brigando na parte de baixo da tabela, enquanto o City estava brigando para vencer o seu primeiro título da era Premier League. Os Citizens não conquistavam o título de campeão inglês desde 1968 e não conquistavam nenhum troféu, né? Desde 1976, quando conquistaram ali uma taça da Liga, cara. Então era uma seca gigante de títulos e eles perdiam por 2-1 para o Queen's Park Rangers. Só que o Dzeko empatou aos 91, só que ainda era insuficiente
suficiente, tá? O Manchester United ficava com 89 pontos, o City com 87. Só que então, aos 94, apenas 3 minutos depois do empate do Dzecão da Massa, a bola chega em Agüero, que invade a área, dribla e chuta com raiva, cara, com uma imponência para o gol, e é gol, sabe? O Etihad explode, o City vence por 3-2 e conquista seu primeiro título da Premier League de forma absolutamente inusitada, dramática, melancólica, imponente, inacreditável. Não tem palavras pra descrever esse momento, tá? Esse momento é recheado de cenas históricas, cara. Você tem os jogadores do Manchester United com o seu técnico Alex Ferguson terminando o jogo lá em Sunderland, e nesse momento que o juiz apitava o fim de jogo lá, o United estava sendo campeão, né? Então os jogadores e o técnico, né, sabiam disso, que eles estavam sendo campeões ali. A torcida começou a comemorar, a torcida do Manchester United achando que seriam mesmo campeões, porque o City estava perdendo, né, depois dos 90 minutos ali de 2-1, eles ainda podiam fazer mais um gol, que não seriam campeões, teriam que fazer 2, então assim, era meio que garantido. Só que aí tem esse torcedor que coloca o dedo no ouvido, ele tava ouvindo alguma coisa, e de repente é anunciado que o City vira o jogo. De repente, do nada, do completo nada, o City vira o jogo. A torcida do Sunderland começa a gritar, cara, a comemorar como se fosse um gol do próprio time, e assim, eles não queriam, né, ver o United, que dominava a Premier League, sendo campeão mais uma vez, e foi uma forma de zoar ali o torcedor rival que estava jogando contra eles naquela partida. Os torcedores do United começam a se desesperar, não entender o que estava acontecendo. O Alex Ferguson começa a chamar o time pra ir para o vestiário, porque eles não seriam mais campeões, né? E os jogadores não acreditavam, tá? Olha a carinha do Parque Ji-sung, cara, pensando, ei, malditas casas de aposta, né? Caramba, mano, é hilário, é um momento histórico mesmo. E passando a câmera para o jogo do City, eu não preciso te falar muita coisa, né? Com certeza você conhece a famosa narração, né? Que assim que eu te mostrei que seria esse lance, você já mentalizou na sua cabeça, e essa narração foi feita por Martin Tyler, né? Foi imortalizada com o grito de Agüero, e você fica com esse momento icônico agora. Manchester City are still alive here. Balotelli, Agüero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it, drink it in. They've just heard the news at the Stadium of Light. E esse foi o vídeo de hoje, cara. Eu sei que existem muitos outros gols nos últimos minutos, né? Você reparou que eu coloquei só lances do futebol europeu aqui, e foi de propósito, tá? Com certeza, se eu fizesse um apanhado geral, o gol da virada do Flamengo, né? O gol de Gabigol no 2-1 contra o River Plate, entraria facilmente aqui nessa lista e possivelmente, sei lá, num top 3, tá? Daria pra colocar sim. Só que eu separei pra deixar em um vídeo específico do futebol brasileiro, tá? Então se você gostou desse tipo de vídeo, né? Se você quer ver esse vídeo só com os momentos, né? Os gols nos minutos finais no futebol brasileiro, comenta aí embaixo, que a gente pode trazer também. Inclusive, se você tiver mais gols nos últimos minutos de futebol europeu, comenta também, que pode ter uma segunda parte esse vídeo aqui. Esses são apenas alguns lances que eu peneirei ali e achei os mais importantes, os mais imponentes e os mais marcantes, né? E só explicando rapidinho a primeira posição, bom, eu acho que é muito marcante, sim, e é mais impactante, né, o gol do United, né, os gols do United na final da Champions League contra o Bayern de Munique. Mas o do City fica em primeiro, cara, muito por conta do momento mesmo, não é que é mais importante, nem nada disso, é simplesmente o momento, sabe? Eu acho que é o lance que melhor expressa o last minute goals, né, os gols no último minuto. Eu acho que esse é o que a maioria lembra primeiramente, assim, sabe? Na cabeça de todo mundo, esse gol vem, se não for o primeiro, é o segundo, o terceiro ali, não tem como, cara. O Manchester United, se não vencesse aquela final, não seria, né, apequenado, enfim, seria um clube gigante ainda, tanto que venceu o Champions depois e tudo mais. Então, assim, eu acho que foi mais marcante, né, esse gol do Agüero para o City do que os gols, né, da virada lá para o United. Então, por esse motivo mesmo que esse lance do City fica em primeiro, né, é simplesmente no critério momento, né, no critério ser marcante, né, enfim, você estava competindo com seu maior rival, o seu maior rival estava comemorando no outro estádio o título e de repente você vira e cara, é uma explosão de sensações esse momento e fica eternizado pra história, não tem jeito. Então é isso, se inscreve no canal, deixa um like, confere os links na descrição, confere as camisas da KB Prime que são extremamente bonitas e você precisa ter uma aí no seu guarda-roupa. E é isso, cara, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.